Olá, eu me chamo Odir, sou doutor em Direito e sou autista há 51 anos. E hoje eu quero falar sobre a proporção entre homens e mulheres dentro do transtorno do espectro autista. Pois bem, houve época em que se dizia que não havia mulheres autistas, isso num passado um pouco mais distante. Posteriormente começaram a diagnosticar algumas meninas como autistas, normalmente autistas graves, e daí se dizia que a proporção era 16 para 1, 16 homens para uma mulher. Mais recentemente se fala em 4 para 1, 3 para 1. Mas um detalhe eu quero dizer sobre essas estatísticas. Essas estatísticas normalmente são americanas ou europeias. Por que não são brasileiras? Por um motivo bem simples. Nós não temos dados sobre autismo no Brasil. Então, claro, aqui no Brasil nós não podemos dizer que existem mais autistas homens do que autistas mulheres. Se um autor, um pesquisador brasileiro em 2004 dizia, segundo a notícia da Folha de São Paulo, que 90% dos autistas não estavam diagnosticados aqui no Brasil, nós sabemos que existe uma proporção em outros países de 1 a 2% da população, do total da população é composta por autistas, ou seja, alguma coisa como entre 1 a cada 100 ou 1 a cada 50 dos nascidos é autista. Nós não temos essa proporção no Brasil. Nós não temos isso calculado no Brasil. Se for essa regra, for universal, nós temos aqui no Brasil de 2 a 4 milhões de autistas. E nós temos de 2 a 4 milhões de autistas diagnosticados, constando das estatísticas oficiais? Não temos. Então como é que nós podemos tabular esses dados? Não podemos, não temos como tabular esses dados. Então nós sequer podemos aqui no Brasil dizer que existem mais homens autistas do que mulheres autistas. Esse é um primeiro detalhe. Um segundo detalhe, vamos lembrar que existe uma evolução no diagnóstico de autismo. E algumas formas de autismo, algumas, não todas, estão relacionadas ao cromossomo X. O homem possui um cromossomo X só, a mulher possui 2 cromossomos X. Um cromossomo X pode encobrir característica do outro e talvez exista a hipótese de que mulheres estejam mais protegidas contra as possibilidades mais acentuadas de autismo mais grave. Isso vale dizer que talvez, não temos dados aqui no Brasil, são dados estrangeiros, haveria uma predominância de mulheres autistas leves. Ora, quem é autista leve sabe que autista leve raramente é diagnosticado na infância. Então, claro, nós temos uma subnotificação do diagnóstico de autistas leves. Isso vale dizer que também temos uma subnotificação do diagnóstico feminino. E quantas mulheres não relatam que vão tratar o seu filhinho autista grave, percebem características autísticas em si e quando conversam com o médico ou a médica, eivados de preconceito, dizem: não, você não é autista porque você olha nos olhos, você casou, você tem filhos. Isso é um grande preconceito. Claro, um preconceito que deriva do desconhecimento. E aí, diante de tanto desconhecimento que nós temos da própria classe médica, é de se supor que nós tenhamos uma imensa subnotificação do diagnóstico autístico. Ou seja, há muitas pessoas autistas, talvez, vejam que eu digo talvez, a maioria mulheres, talvez, que estejam sem diagnóstico. Quantas pessoas não se autodiagnosticam pela dificuldade de acesso
as estruturas formais de diagnóstico. Quanto custa um diagnóstico formal por um psiquiatra? Independendo da região do Brasil, da cidade, etc., isso pode custar alguns milhares. E isso custando alguns milhares, as pessoas não têm acesso. Leva a uma segunda questão, que não é o mote principal desse vídeo, mas mereceria um vídeo próprio, que é a subnotificação de negros. Dados americanos dizem que negros manifestam menos o autismo. Mas os próprios americanos dizem que negros nos Estados Unidos têm menos acesso à estrutura médica. Ou seja, agora imagine aqui no Brasil, que é um país de um imenso racismo estrutural. Só imagine a subnotificação que nós temos nas classes mais baixas, onde há a predominância da negritude. Né? Um país que tem um racismo estrutural tão antigo, tão na cara que as pessoas não percebem, né? Vai fazer o quê? Vai negar o acesso ao diagnóstico às classes mais baixas, que em grandes regiões do Brasil é composta na sua maioria por afrodescendentes. Isso é um problema, meu caro, isso é um problema, minha cara. Por quê? Porque conforme uma colega psicóloga, não autista, mas uma psicóloga que trata de autismo, certa vez num vídeo que eu participei, contou, diagnóstico para criancinha, para menininho, diagnóstico de autismo é para autista branco de classe média. O menino negro, coitado, autista, diagnosticado como esquizofrênico. O quê? 3 anos de idade, 4 anos de idade, diagnóstico de esquizofrenia, que é alguma coisa que se manifesta, até onde eu sei, eu posso estar errado, mas até onde eu sei, se manifesta muito mais no fim da adolescência. Vejam que tragédia. E claro, se é diagnosticado como esquizofrênico, será tratado como esquizofrênico e não como autista. E aí? E aí a medicação errada, né? E aí os traumas de uma criação errada que não leva em consideração as características que são implícitas ao autista. E aí é uma tragédia. Então vejam, no caso do Brasil especificamente, nós não temos dados. Não tendo esses dados, por favor, não afirme que autismo é uma coisa só de homem. Por favor, não afirme que autismo é só uma coisa de branco de origem europeia. Não faça isso. Porque nós não temos esses dados. A internet está cheia de meninas autistas se manifestando. Está cheia de pessoas afrodescendentes se manifestando como tal, como autistas. Então, por favor, se nós não temos os dados, não vamos fazer afirmações. E aí você pode dizer, então, peraí, aquela coisinha da cor azul está errada? Está. Está errada. A coisinha de colocar luz azul no dia 2 de abril, né, para lembrar a conscientização sobre o autismo, talvez esteja errada. Por quê? Porque não é um privilégio masculino, não é uma característica unicamente masculina, não é uma maldição masculina ser autista. Não. Homens e mulheres podem ser autistas. Brancos, negros, indígenas, orientais podem ser autistas. Né? Nenhuma família está livre de ter um membro autista. O que nós sabemos sempre é por estatísticas estrangeiras. Mas não temos dados brasileiros. Se não temos dados brasileiros, procuremos ter esses dados. Até para conseguirmos compor um conhecimento, uma massa de conhecimento brasileira sobre o assunto.
Por quê? Porque o autismo tem características universais, mas o conflito do autista com a sociedade, com as regras da sociedade, aí são localizados, porque cada sociedade tem suas características. Cada sociedade tem as suas características. Inclusive do ponto de vista de sociabilidade. Nós brasileiros, por exemplo, somos famosos por sermos muito afetivos, nos abraçarmos muito, dar muito beijinho, etc. e tal. Agora, algumas populações não fazem isso ao redor do globo. Autista é sempre autista. Não importa se nascido aqui no Brasil, se nascido na Sibéria, se nascido no norte do Canadá, se nascido lá na Ásia, se nascido na África, autista é sempre autista. Claro, existem autistas de nível leve, médio e grave. Né? Alguns precisam de pouco suporte, suporte mediano, suporte maior. Mas autistas são autistas. E aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos os dados, as tentativas de levantamento desses dados muitas vezes são tortas. Quantos censos você já respondeu que poderia se informar que há uma pessoa autista na família? Disse que no próximo censo isso vai ocorrer, mas até agora não ocorreu. E aí nós não temos os dados. Se não temos os dados, por que afirmar? Então, se você é autista, não se sinta excluído do espectro por não compor o estereótipo do homem branco, né? O estereótipo domina a sociedade brasileira. Por favor, nós somos uma sociedade machista, nós somos uma sociedade racista. Lembremos disso. E isso perspassa toda a pesquisa, toda a produção de conhecimento. Só que nós, autistas, nós desafiamos esse conhecimento. Porque nós teimamos em aparecer, teimamos em ser. Né? E toda a tentativa de cura do nosso transtorno tem se mostrado inviável. Então nós somos resistência. Nós autistas. Pois bem, encerro aqui o vídeo, já tem quase 15 minutos, não quero estender muito. Mas, por favor, não afirme que autismo é uma coisa só de menino, não afirme que autismo é só uma coisa de gente branca. Não faça isso. Por favor. Autistas negros e autistas mulheres agradecem. Todos nós existimos.